Existem pessoas que acham que este mundo nunca vai acabar, que este mundo ele é eterno e nada disso que nós conhecemos aqui jamais vai acabar. Existem aqueles que vivem como se esse mundo nunca fosse acabar. Existem aqueles que dizem que não creem em Deus e que por isso, por não crerem na palavra de Deus, crerem na palavra de Deus, eles não acreditam que este mundo um dia vai acabar e que essa terra um dia não existirá mais. Existem inclusive pessoas que afirmam crer em Deus, mas também não creem que tudo nesse mundo, que esse mundo vai acabar um dia e que essa terra, esse planeta um dia vai acabar. Mas a palavra de Deus, desde o princípio, já nos dá indicações e nos diz que o mundo um dia vai realmente acabar. Tudo isso aqui não vai existir como existe mais. E eu quero mostrar para você um texto em Gênesis que já nos revela e já nos mostra isso de forma muito clara. Quando Deus destrói, acaba com toda a humanidade ali, e por meio do dilúvio, quando Deus traz o seu juízo através do dilúvio, ele vai fazer com que todos morram e somente Noé e sua família permanecem vivos e eles ficam então encarregados de fazer com que a raça humana tenha continuidade. E aí então Deus vai fazer uma promessa e Deus vai dizer o seguinte, lá em Gênesis capítulo 8, do verso 20 ao verso 22, vai dizer assim, ó: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa dos homens, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Deus falando. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Olha que interessante isso daqui. Deus está falando, Deus faz uma promessa de que não destruiria a terra por meio da água novamente, destruindo os homens aqui do modo como aconteceu lá por ocasião do dilúvio. E Deus vai falar algo bem interessante, que onde ele fala assim, nem tornaria a ferir todo vivente como fiz, do modo como ele agiu. Ele vai dar aquele sinal nos céus, que é o sinal do arco no céu ali, onde Deus está fazendo e estabelecendo uma aliança com Noé. Então ele faz uma aliança com Noé. Só que olha o que o texto diz para nós, que muitas vezes as pessoas deixam passar desapercebidas, e nós passamos desapercebidos na leitura. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Deus já está dando a indicação aqui de que o fim deste mundo, dessa terra, isso aqui vai chegar a um fim em algum momento. Porque o texto diz, Deus faz a promessa de que haveria tudo isso e que essa aliança com ele estaria valendo aqui no sentido de que não faltaria sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, noite e dia, enquanto a terra durasse, enquanto a terra existisse. Isso significa que vai haver um momento em que não vai haver mais esse planeta, não vai haver mais terra. Quando nós lemos o texto lá de segunda carta de Pedro, no capítulo 3, do verso 10 ao verso 13, nós vamos ver de forma muito clara isso que Deus fala aqui em Gênesis, sendo explicado e revelado a nós com maior riqueza de detalhes pelo apóstolo Pedro. Olha só o que ele diz. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Aqui está falando de escatologia. Assim como Deus aqui em Gênesis está falando de escatologia, o fim de todas as coisas. Enquanto durar a terra, vai haver um fim, vai haver um escatom, vai haver o fim de todas as coisas. Aí então ele fala, mas o dia do Senhor virá, o fim de todas as coisas, como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos hão de derreter com calor intenso, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Visto que todas estas coisas se dissolverão, que pessoas deveis ser em toda a santa maneira de viver e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, quando os céus em fogo hão de ser dissolvidos e os elementos ao calor intenso derreter-se-ão. Mas nós, de acordo com a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, onde habita a justiça. Esse planeta, do modo como nós conhecemos, deixará de existir. Lá em Gênesis, quando Deus estabelece a sua aliança ali com Noé, Deus já vai deixar isso claro, dizendo que enquanto durar a terra, enquanto durar este mundo, esse cosmos, como nós conhecemos, ele prometia que isso aqui ia manter do jeito que ele está falando aqui, ou seja, haveria dia e noite. Olha que interessante, lá em Apocalipse a Bíblia vai dizer para nós que quando esse novo céu e essa nova terra for estabelecido, a nova Jerusalém vai descer do céu, Deus habitará conosco e não vai haver mais noite. Enquanto nós estamos nessa terra aqui, vivendo desse modo, nesse mundo caído como nós vivemos, ainda há noite e dia, como Deus prometeu, ainda há calor e frio, ainda há verão e inverno, ainda há sementeira e ceifa, e Deus tem mantido a sua promessa desde então e continuará mantendo. Mas quando Jesus voltar, quando tudo isso aqui passar e quando o que Pedro diz aqui se cumprir, e todas essas coisas, tudo que existe, derreterem-se abrasados pelo fogo, então haverá novos céus e nova terra. E lá não haverá mais noite, porque o próprio Deus habitará conosco. E ele vai ser a luz que vai resplandecer por toda a eternidade. E não vai precisar de sol, como a Bíblia nos diz em Apocalipse, porque é a glória de Deus que vai iluminar, que vai clarear essa terra. Então, entenda uma coisa. Não se apegue a este mundo aqui, às coisas deste mundo, demais. Tudo isso aqui vai acabar um dia. Apegue-se àquilo que é eterno. Apegue-se, coloque a sua esperança e a sua confiança na eternidade com Cristo. Porque aquilo que Deus tem preparado para nós, isso sim é eterno. Este mundo vai passar, e vai passar muito em breve.